Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 240 com Yasmin Ferreira. Mais uma pessoa que trampa comigo, que trabalha comigo, e eu conheci ela faz pouco tempo. Pouco tempo, modo de falar, né? Já tem um tempinho já que a gente se conhece por conta do trabalho. Mas as pessoas que vêm aqui no podcast, ela é uma das que eu conheço mais recentemente. E Yasmin, para quem não te conhece, cara, se apresente. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Imagina, o prazer é todo meu de estar aqui. Oi, gente, eu sou a Yas, conhecida no suporte, amiga do John. Isso aí, pessoal. Boa. Yas, pra explicar como é que funciona o programa, acho que o grande sério desse programa é ouvir histórias, ouvir pessoas. Eu queria ouvir a tua, né? No começo, assim, quem é Yasmin, onde nasceu, o que gostava de fazer na infância, onde que morou, adolescência, pai. Na medida que você for contando, se tiver alguma coisa que eu queira me aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, pode ser? Pode ser sim. Vamos lá. Eu nasci em 97, sou pisciana, né? Nasci em São Paulo, capital. Minha família é metade pernambucana e metade paulista. Cresci a minha infância inteira, eu acho que até os meus 8 anos em Pernambuco e São Paulo. Tenho mais memórias afetivas em Pernambuco do que aqui em São Paulo. Mas era Recife mesmo ou interior? Era o interior de Recife, eu morava em Queimadas de Jurema. Interiorzinho, daria umas 3 horas, assim, até chegar na capital. Também lá nunca vi a praia, né? Conheci a praia de Recife, eu nunca conheci. Vim para São Paulo quando eu tinha 8 anos, sou a filha mais velha, né, da minha família, além também de ser a primogênita, então acaba tendo uma certa responsabilidade, né, aí na família, né, o legado. Deixa eu ver o que mais. Sempre fui muito esperta e inteligente, então na escola sempre me destaquei, mas na vida pessoal acho que não, né, acho que eu me sinto uma pessoa mais comum, né, mas não fora da curva. Tenho uma boa relação com a minha família. Já fui casada por 8 anos, mesmo tendo apenas 28 anos. É isso, né? Acho que é um resumo bem por cima mesmo de tudo. Minha mãe hoje mora em Pernambuco, atualmente. E eu moro aqui na capital, sozinha. Meu Deus, que medo, morar sozinha. Falar assim em voz alta acaba ficando... Você gosta de morar em São Paulo? Eu amo morar em São Paulo, mas às vezes eu tenho uma vontade de conhecer outros lugares. Não me vejo também voltando para Pernambuco, por exemplo. Né, minha mãe, ela mora bem, né, de fato, no interior, em contato com animais, com gado, para você ter que ter uma estabilidade, um emprego, você tem que ir para outro estado, outro município, né? Então, não me vejo voltando para esse tipo de origem, né? A origem pernambucana, onde eu na casa não é pernambucana, né? Na verdade, é o caso onde minha mãe mora, na localização que ela está. Não é um lugar que nem ela também indicaria se eu quisesse crescer profissionalmente, porque ela não tem muitos recursos, né, na cidadezinha que ela mora. É bem pequenininha, todo mundo se conhece. Não acho que não chega nem a ter 2.000 habitantes, de tão miudinha que é. Quando tu era criança, assim, teve que transacionar muito, né, de local. Sim. De um lugar para outro, na verdade, de um estado para outro, na verdade, de região, né? Do Nordeste para outro. O que isso te afetou, assim, para você como pessoa, né? Tipo, abrir a mente para as coisas, analisar. O que você observa que te ajudou essas coisas? A ser muito resiliente, né? Naquela época, meu pai e minha mãe, eles buscavam muito a estabilidade financeira. Então, o Brasil era o quê? 2002, mais ou menos, a minha última lembrança que eu fui para Pernambuco. Meu pai não tinha emprego, meu pai era padeiro, então ele vinha para Pernambuco para trabalhar como padeiro, às vezes o trabalho não estava tão bem, então ele vinha para São Paulo primeiro, depois minha mãe vinha migrando, né, junto comigo e meus irmãos. Eu penso muito nessa questão de ser autossuficiente, porque, querendo ou não, uma mãe jovem, né, com 3 crianças pequenas em um ônibus clandestino, né, para parar lá no Brás de São Paulo, ela era muito guerreira, continua, né, sendo. Eu, como a mais velha, tinha que ainda também, né, ter aquela pequena responsabilidade, tipo assim, olha seus irmãos, presta atenção na mala. Então, eu vejo que hoje eu sou uma pessoa que consegue se virar sozinha, mesmo com medo, né, mesmo falando, meu Deus, será que eu sou capaz? Será que eu consigo?
Então, essa é uma bagagem que eu trago da minha infância, é surreal, que hoje, né, com 28 anos eu consigo colocar mais em prática, coisas que eu achava que não conseguiria, mas no passado. Essa eu acho que é a maior bagagem que eu tenho dessa transação. Até porque com a mudança, eu não pude ter tantos amigos, né? Não criar, tipo, uma raiz, né? Não ter um laço, tipo, olha, eu conheço essa amiguinha desde do pré, da escola, porque além de eu transacionar entre estados, né? Eu também mudava de casa muito nos bairros de São Paulo. Em Pernambuco sempre foi um lugar, até hoje minha mãe mora nesse mesmo lugar. Mas aqui em São Paulo eu mudei muito de bairro, então eu mudava muito de escola. Ser uma criança também que já vinha de outras culturas, né? Porque a cultura nordestina já vem com leite com café, que é um cuscuz. Aqui em São Paulo é um pão com manteiga. Então, ser uma criança que precisa, como eu posso dizer, me encaixar na nova cultura, na nova realidade, acabou tendo um certo atraso para mim, né, no meu desenvolvimento de comunicação, por exemplo, de ser mais extrovertida, de comunicar mais, de conversar mais, então acaba não criando laços tão vívidos, né, da infância, brincando, criando amiguinhos, e assim vai. Entendi. E como é que você lida com mudança? Você lida bem? Não. Nem eu. Não, eu não consigo, gente. Olha, eu adoro a rotina, mas ao mesmo tempo sempre gosto de umas pequenas emoções ali no começo, mas quando vem uma mudança que, tipo, não estava prevista, eu não consigo administrar e lidar com aquele sentimento de será que eu vou dar conta? Porque é uma mistura de sentimentos. É medo, é ansiedade, às vezes uma euforia, né? Porque dependendo das mudanças pode ser boa ou não, mas ela vem muito carregada com a autocobrança, né? De tipo, existem pessoas que estão depositando em você, mas você também deposita em si mesmo uma certa confiança que vai dar certo. Então, o começo ali é horrível. Eu acho que o que mais me frustra é a minha própria percepção. Eu não consigo, às vezes, me ver como as pessoas me veem. Isso, pra mim, é muito difícil. Eu não consigo, tipo, as pessoas falam assim, nossa, você é uma pessoa brilhante, você é sorridente, você é alegre, você é extrovertida, você é uma pessoa muito de fácil comunicação. Eu, Yasmin, me auto-julgo, pode-se dizer assim, como uma pessoa tímida. Se a pessoa me der uma abertura, óbvio, eu vou conversar. E assim, as mudanças que me afetam não precisa nem ser algo muito gritante, não. Tipo, não precisa nem ser uma mudança de emprego, por exemplo. Não precisa nem ser nenhuma mudança de... eu vou dar um exemplo de uma mudança que me afeta e é algo muito comum. Quando eu tenho que ir lá para casa da minha namorada, e eu amo para casa da minha namorada, que eu amo estar com ela, eu não estou querendo dizer que o problema é esse, mas só um exemplo da minha rotina. E aí eu tenho que mudar a minha forma que eu passo minhas noites, por exemplo. Porque eu termino o expediente, fecho o computador, normalmente tomo um banho, vou comer e vou assistir meus vídeos no YouTube. Quando eu estou lá, é outra dinâmica. Porque eu não estou em casa, não é no horário que eu tenho que fazer minhas coisas, não é no momento que eu tenho que fazer. Então, até isso me afeta. Tipo assim, eu tento me adaptar, tento me encaixar e tal, mas se eu pudesse evitar essa mudança, eu evitaria. Eu estou falando de um exemplo tipo simples, mas qualquer outro tipo de mudança já me afeta muito. Ter que esperar alguém, por exemplo, fica em casa que amanhã vai vir alguém te entregar o correio vai me entregar um negócio para você. Isso já me deixa louco, pô. Tipo assim, vou ter que esperar alguém. Não quero esperar horas, não tem nem hora. Não tem nem hora, ele pode chegar a qualquer momento. Eu não me dou muito bem com mudanças, né? Como eu falei, já fui casada há 8 anos, tivemos um término horrível, e eu tive que literalmente mudar completamente a minha vida. Porque quando você está muito tempo com uma pessoa, você pensa em casar, ter filhos, algo que na minha cabeça, né, é algo comum, né? Para outras pessoas pode não ser, dependendo do relacionamento. Mas para mim, eu tinha uma vida. Eu tinha algo planejado na minha cabeça. Então, eu já sabia os passos que eu tinha daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Então, quando você termina um relacionamento, eu tive que redesenhar todo o meu planejamento, toda a minha vida, sabe? E eu acabei, tipo, tendo uma visão que, tipo, a vida conjugal muitas vezes não precisa ser
esqueci da vida pessoal. Por exemplo, eu casei muito nova. Então, eu tive o meu crescimento, o meu desenvolvimento todo voltado dentro daquele casamento, dentro daquela união. Quando eu não tive mais essa união, né, que foi o nosso término, eu não tive mais o caminho a ser seguido. Eu não sabia mais, tipo, para onde eu vou? Como é que eu faço? Será que eu sei? Será que eu não sei? Essa, para mim, foi, eu acho que uma das maiores mudanças que eu tive, né? Que eu tive que não só mudar o meu jeito de pensar, mas o meu jeito de administrar o meu tempo, a minha vida, as minhas relações pessoais e familiares, né? Então, não foi um processo fácil, tá? Não foi assim, daqui 3 semanas vocês, igual um remedinho, né? Toma isso aqui, 2 vezes na semana, pronto, 7 dias tá pronta. Não foi assim que funciona, né? São muitos anos vivendo e planejando algo que você precisa cortar e quebrar e refazer e começar de novo. Eu tive um processo muito difícil porque eu não é que eu não queria abrir mão, mas eu achava que eu tinha uma vida perfeita. Eu achava que nada ia acontecer, que nada ia, resolver, mas, gente, não é assim. Às vezes uma coisa simples, por exemplo, se você for na padaria comprar e fala assim, hoje eu quero comer um pão de leite, e o padeiro não fez pão de leite. Pronto, já frustrou seu dia. Aí se você não sabe lidar com aquele sentimento de tipo, caramba, aqueles 5 segundos do cara respondendo não tem pão de leite, você fica às vezes matutando aquilo o dia inteiro. Você não consegue mais pensar em outra coisa porque, olha, o dia hoje não foi bom porque eu não comi aquele pão de leite. E, poxa, é só tipo, tá bom, tudo bem, né? Aceitar, resignificar, ir fluindo, e vai indo, e é um processo. Não é linear. Tem seus altos e baixos e suas magníficas curvas, mas não é um processo linear fácil para mim. Mudanças não vai dar dando. Não vai estar dando. E eu acho até engraçado quando eu escuto pessoas que falam que gostam de mudanças, que gostam de se aventurar, e eu fico e engraçado, né? Porque isso é muito mal interpretado pela sociedade como uma acomodação, como se a pessoa fosse acomodada. A gente que não gosta muito de mudança, a gente não enxerga desse lado, a gente não acha que seja assim. Não. Eu acho, e eu queria saber a tua opinião, que é muito fruto da nossa sociedade mesmo. Essa sociedade capitalista, consumista, de que tudo tem que ser urgente, tudo tem que ser... tudo tem que ter resultado, tudo tem que ser para ontem. Tipo assim, a gente não tem direito de dizer não. Porque quando a gente fala não quero, não tô afim, a pessoa vem em seguida e pergunta por que por tá quê? Eu não posso falar exatamente. Eu só não quero. Eu só acho que essa visão não é boa para o que eu estou vivendo agora, para minha vida. Então, eu entendo completamente esse processo de eu não aceito mudanças, porque você tem que mudar. Gente, para mim, às vezes a mudança, ela é uma instabilidade, ela é uma incerteza. Exato. Você está, às vezes, fala assim, então você não está se arriscando. Não é que eu não estou me arriscando. Você tem que se arriscar naquilo que você acredita que é seguro. Se aquele passo Exato. Que você vai estar dando, é algo que pode muito bem mudar a sua vida completamente daqui 2 meses, daqui um dia, daqui 1 hora. Então, eu, pelo menos, penso assim, que quando você decide mudar ou decide fazer algo que você queira fazer na vida, você precisa ter muita calma. Eu penso praticamente em, assim, isso vai mudar a minha vida, isso vai afetar alguém próximo, porque imagina se você fazer uma mudança igual, por exemplo, pintar o cabelo, não é só, tipo, descolorir e depois, não gostei, voltar, né? As mudanças, ela vem conforme você vai crescendo. Você não fala assim do nada. Tem 18 anos, toma aqui, conta de luz, conta de água, conta de internet, conta não sei o que. Você tem que ter aquele processo de, tipo, a responsabilidade. Vamos lá. E nunca é fácil. Eu penso, né, não sei, talvez alguém tenha um pensamento com a mudança, tipo, eu gosto de mudança, eu gosto dessa sensação de incerteza, de buscar, de sempre Eu vejo as pessoas como pessoas que são muito vorazes, sabe? Muito caçadoras, muito imponentes, né? Muito vívidas. Eu sou mais calmaria, eu gosto da minha tranquilidade, meu dia a dia. E eu até entendo mesmo, eu já gravei com a Carol Godinho, ela é paraense. Ela nasceu no Pará, mas ela já morou em muitos lugares. Eu acho que hoje ela mora no Rio de Janeiro.
Inclusive ela morou na Nova Zelândia, ela falou que a Nova Zelândia é o paraíso na Terra, de tão lindo que é lá. E ela é uma pessoa, ela tem uma alma muito nômade, tipo, de querer, de não conseguir ficar muito tempo em um lugar só, enfim, ela muda muito, assim, de lugar. E eu acho isso super genuíno da parte dela. O meu único problema é o discurso que as pessoas têm de pregar que o antídoto dos problemas é a mudança. Tipo, e isso, a gente está falando de uma coisa bem micro aqui, mas se a gente for ampliar, isso serve para vários outros assuntos. Por exemplo, tá brigando muito na relação, separa. E às vezes não precisa separar, é só conversar, né? Aí, por exemplo, eu sou do Acre, né? Então muitos acreanos estão indo para Santa Catarina. É um êxodo muito grande. Porque dizem que lá tem mais oportunidade, enfim, pai e tal. Então esse discurso chega para quem fica aqui no Acre de que lá é maravilha, de que lá é tudo bem, de que lá é tudo bom, tal. Porque pela mudança ele já resolveu a vida dele. Só que aí, quando você vai ver de perto, ele não resolveu a vida dele. Ele está fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo aqui, ele está fazendo lá. E aí ele está longe da família, ele está longe dos amigos, das raízes dele. Lá ele está convivendo com outro povo, uma outra galera que fala de outra forma, que lida de outra forma com os problemas. Ele está numa outra cidade que tem uma geografia totalmente diferente de Rio Branco, sabe? Concordo. Só que isso ninguém fala, isso ninguém expõe. Só fala que, mudei para Santa Catarina, agora estou ganhando tanto. Tá, mas tu tá gastando tanto, quanto também? Ninguém fala quanto tá gastando, só o quanto tá ganhando, sabe? Eu concordo plenamente, porque quando minha família, né, meus pais, meus irmãos e eu, morávamos em Pernambuco, as pessoas aqui em São Paulo achavam que a gente vivia num sítio enorme, com plantações e não sei o quê. Só que, gente, quando a seca chegava em Pernambuco, a fome, eu voltava, não tinha o que fazer. Eu precisava voltar para São Paulo. Minha mãe precisava voltar para São Paulo. Ela precisava criar 3 filhos. E vice-versa. Quando as coisas aqui apertavam também, não tinha o que fazer, a gente voltava para Pernambuco. Eu fui para Pernambuco quando eu era pequena umas 3, 4 vezes. E todas de ônibus. Foram 3 dias de viagem. Eu não sei como a minha mãe conseguia fazer tudo isso. Eu simplesmente não consigo entender. Eu não sei como, tipo, minha mãe consegue mudança. Gente, às vezes a mudança que ela buscava era a própria estabilidade. Ela só estava indo para onde ela tinha o mínimo de conhecimento. Por exemplo, quando a gente muda, um exemplo muito vívido foi esse que você disse do Acre para Santa Catarina. Mas lá ele está fazendo a mesma coisa, porque o nosso cérebro, ele é acostumado com padrões. Sim. Ele é acostumado a seguir padrões da nossa infância, padrões da nossa vida pessoal. A gente vai buscar o quê? O que eu sei fazer no meu trabalho? Eu sei fazer a mesma coisa que eu sei fazer em outro estado. Não vai mudar os meus conhecimentos, mudando de estado. Então, eu vou buscar o quê? Trabalhos que sejam iguais ao do outro estado. A não ser que você se aventure, né? Que é aquela questão, né? A coragem. Se aventure em algo completamente novo. Porque não basta você só mudar de estado. Você também tem que mudar toda a sua estrutura de conhecimento e vai fluir. Mas você precisa ter esse conhecimento mínimo de que você está fazendo a mesma coisa, de que você está buscando o mesmo propósito, buscando os mesmos resultados que você já tinha, não se aventurando, não se arriscando, até porque se você for mudar de estado, você precisa ter já essa coragem, tipo, vou mudar de estado, mas lá, o que eu sei fazer? O que eu vou fazer? Porque, querendo ou não, você mudar de lugar não vai mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de se comportar no meio da sociedade também. E hoje em dia, a sociedade, ela é totalmente consumista, imediatista e produz muito. Então, se eu quero algo, eu preciso escolher entre as milhões de opções qual que vai ser a melhor para mim. E na maioria das vezes, a sociedade ela se movimenta naquilo que é em massa, que já tem um resultado, que já tem uma prospecção daquilo. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. A gente vê muito isso em digitais influencers, né? Existem digitais influencers em massa, não só aqui, mas mundialmente. Mas aí é você que vai escolher aquele tipo de conteúdo. Você que vai escolher o que te agrada. Por isso que cada For You, cada Instagram, cada TikTok tem o seu próprio algoritmo.
né? O meu TikTok não é igual ao seu, que não é igual ao do nosso amigo, porque é o tipo de coisas que a gente vai atrás, que a gente consome. Então, se você não mudar, se você não, tipo, hoje eu cansei de ver isso que não me agrega em nada e vou levantar e vou fazer uma caminhada. Isso é aquele lá, é um insight, é o estralinho do momento. Fazer algo diferente. E falam também que para você acostumar, você precisa ter aí, no mínimo 21 dias seguidos. Tem pessoas, eu desisto na terceira. Na terceira eu já fico com preguiça e falo, tento depois. Já sei como é. Mas tem que saber, tem que tentar, tem que, sei lá, tá parecendo uma sessão de terapia, mas é verdade, gente. Vocês têm que se arriscar. Bem-vindo à plataforma. Plataforma é esse programa. Se arriscar. Eu, Yasmin, me arrisco? Não. Vai a critério. Se quer arriscar, se não quer arriscar. Eu sou daqui sempre... ponderam muito. Eu também. Eu acho que tem um equilíbrio também aí, não precisa você, pra se arriscar, não precisa ser totalmente de forma irresponsável, porque aí vira irresponsabilidade também. Né? Tem muita gente que fala, por exemplo, você vai pegar um avião, mas é bom ter uma segurança de que esse avião não vai cair, né? Com certeza. Isso vai garantir que ele não vai cair? Não. Vai garantir, 100% não vai. Mas tem uma galera ali te dando uma segurança para ele não cair. Eu dei um exemplo, né? Mas, sei lá, vai atravessar a rua, tem movimento nenhum, não tá vendo carro de nenhum dos lados. Mas é bom ter cautela e olhar pro dois lados, né? Vai que, né? Venha, concordo. Né, o viver já é um arriscar, né? Você acordar, então... você viver, você se alimentar, você fazer as escolhas, às vezes, simples da sua vida, já é algo diferente. Já é algo tipo, hoje eu vou escolher essa camiseta, hoje eu vou vestir isso. Parando assim para analisar de um modo geral, acredito eu, né? Que nós vemos, não sei. A gente vem, né, de um caminho muito, eu pelo menos, né, não sei todo mundo, né, mas eu venho de famílias muito humilde mesmo. E ter, às vezes, hoje um teto, uma cama, uma comida é algo extremamente de importância, sabe, surreal. Para pessoas que, por exemplo, já não, eu no caso, né, teve essa transação de estados, mudava de casas toda hora. Ter algo fixo faz com que eu me sinta muito mais feliz e segura do que algo que eu posso me arriscar e não ter nada, né? Do que me arriscar e perder tudo que eu tenho também. Então, eu não consigo associar muito bem alterações que a vida exige. Mas você comentou uma coisa interessante sobre que tinha uma família, que vem de uma família pobre, né? Uhum. E eu chamo isso de lugar de escassez. E esse lugar de escassez também, eu vim também nesse lugar. E eu percebo que tem duas formas de você olhar, na verdade, de você lidar com essa situação quando você cresce e tem que trabalhar e virar um adulto, né? Tem essa que a gente acabou de falar, né? Tipo, de ter gana, de ter que correr atrás, pelo lugar que veio, medo de voltar para esse lugar novamente. Então é comum a gente ouvir muita gente falar, eu não quero voltar para casa da minha mãe, eu não quero voltar para casa do meu pai. Às vezes não é porque a mãe é horrível, mas às vezes é porque era um lugar de escassez, ou era um lugar de... Quando eu falo escassez, eu não estou falando não só economicamente, eu também não estou falando só de... Eu não estou falando só financeiramente, às vezes era um lugar de escassez de afeto também. Uma casa que não era muito afetuosa, que não tinha muito amor. Um dos motivos de eu sair de casa para ir morar sozinho foi essa instabilidade na relação que tinha lá em casa. Com eu e meu padrasto, por exemplo, a gente não se falava, a gente convivia debaixo do mesmo teto, sem trocar uma palavra. E era muito ruim para minha mãe, que ficava no meio de campo ali, sabe? No meio da gente. Só que aí tem um outro lado, que é o que você comentou, que é o do contentamento, né? Que é o que eu pego pra mim, assim. Eu sou uma pessoa muito conformada com as coisas. Então, é por isso que às vezes é interpretado como falta de gana, assim, como falta de ambição. Concordo. E eu tudo bem. Se contentamento for falta de ambição, eu aceito se não ter ambição, então. Por que eu tô falando tudo isso? Inclusive, a Yasmin é a menina que me inspirou a gravar aquele episódio lá do TDQ que eu falei, né, sobre coisas que a gente tem. Quando você falou aquilo pra mim, me bateu muito nesse lugar, sabe? De contentamento, de caramba, eu olho para o meu redor e financeiramente, materialmente, eu não tenho nada. A não ser esse notebook que eu tô gravando aqui. Se der merda pra mim hoje, a única coisa que eu tenho pra vender é esse notebook. Mas, cara, eu sou um cara feliz, sabe? Não é falta modéstia, não é demagogia. Ser grato, né? Exatamente. Tem uma gratidão que não vem de nada nem de ninguém. É uma gratidão genuína.
Exatamente. E aí, isso também não significa que eu não queira ter coisas materiais, isso não significa que eu não tenha ambição de ter coisas que se compram com dinheiro. Tenho, mas isso não é o essencial, tá ligado? E não é o essencial, talvez, por quê? Porque eu enxerguei hoje que a vida adulta ela tem muito mais. A gente perde muito mais tempo na vida adulta corrigindo coisas do passado, Meu Deus, tentando sim. entender os sentimentos do passado e por que a gente é da forma que a gente é, que de fato tentando construir algo para o futuro, porque o futuro de um adulto é a velhice, tá ligado? É verdade. Eu venho também, né, de uma família de escassez, tá? Tanto material como emocional. E isso não é só da minha infância. Isso é de gerações. Do mesmo jeito que minha avó não teve, minha mãe também não teve e eu também não tive. Exato. Mas isso não quer dizer que as formas delas, da minha avó com a minha mãe comigo, de se relacionar, né, de transmitir o amor, é errado. Tá? Só talvez não seja da forma que eu, né, transmitiria. Mas é óbvio que o jeito que minha mãe me entrega amor é maior do que o que a minha avó entregou para ela, que também é o maior que ela recebeu da mãe. E isso vem de uma ancestralidade de mulheres que teve que aprender a ser mãe muito jovem e muito rápido. Então, você pensa comigo, num Brasil crescente, você tentando lidar com vários sentimentos, e ensinar também outras crianças, né, que são seus próprios filhos, a administrar esses sentimentos, né? Não é algo que você fala que é fácil. Hoje, né, eu sou uma pessoa que sou muito grata, né? Não fico só olhando para o passado, né? Até porque, como você falou, eu quero ficar velha, então eu quero olhar para o meu futuro, eu quero olhar para frente, mas eu preciso de chão firme, eu preciso daquela minha segurança, como eu falei, né? Eu falo que o meu trabalho, né, é tudo que eu tenho, minha casa é tudo que eu tenho, porque é o que eu consigo agarrar. É aquilo que eu posso falar que é meu, né? Sem outras pessoas apontarem o dedo, né? Falar que não é. Sim, é meu. Porque eu venho de uma família, né, que é mais humilde, e que todo mundo apontava os dedos. Eu cresci vendo minha mãe recebendo dedos a rodo de pessoas que deveriam apoiar, que deveriam ajudar. Então, eu e meus irmãos, por exemplo, viemos de uma criação totalmente diferente, que é a se apoiar e se ajudar. Porque quando você vem de uma família que você não tem tanta estrutura emocional, se desagarrar é muito fácil. Se desprender é muito tranquilo, porque você já não teve aquilo, então você não sabe o que é ter. Você sabe o que os outros falam, né? Você, por exemplo, tem pessoas que falam assim, hoje eu consigo ter uma vida mais... Por exemplo, uma coisa bem simples, tá, gente? Eu sou super apegada com a minha mãe, tá? Só mesmo ela morando em outro estado. Mas algo que sempre eu fico chocada, que as pessoas falam assim, nesse Dia das Mães eu levei minha mãe pra sair, minha mãe veio me visitar, fiquei doente, minha mãe fez sopa pra mim. Gente, minha mãe mora em outro estado. Imagina as pessoas que não têm mãe. Imagina as pessoas que, sabe, eu me coloco numa posição não é de inferioridade e também não é de menosprezando o que minha mãe fez por mim. Sim. Eu sou muito grata. Como eu falei, sou imensamente grata a tudo. Hoje eu também sou o que eu sou graças a ela, graças a todo o sacrifício que ela teve que fazer. Porque pra eu ter hoje a opção de escolha, ela teve que abdicar. Nossos pais tiveram que abdicar das outras coisas. Eles tiveram que abdicar de escolhas. Você acha que nossos pais não queriam ser jovens, soltos, livres? Eles escolheram, né, consequentemente, ter a gente. Mas eles deram o máximo que eles conseguiam nas condições que eles tinham. Sim. Tudo aquilo que nós somos hoje. Se hoje a gente consegue dialogar, se hoje a gente consegue estudar, ter bens materiais ou não, sempre vai ter alguém que ajudou você. Porque a gente nasce pelado, sem dente, gente. Alguém teve que cuidar até que a gente conseguisse se cuidar, né? Alguém teve que zelar. Alguém teve que se sacrificar. Isso vai para qualquer pessoa da nossa vida. Isso a gente pode ter sido criado, tem pessoas que foram criadas por vós, por tios, por vizinhos, por adoção, por tudo. Pai, mãe, tudo. Então, aquela pessoa é aquela pessoa que você deve ser grato. Porque é aquela pessoa que cuida de você, que zela por você. Mesmo minha mãe longe,
Eu tenho certeza que ela ora por mim, que ela reza por mim. Eu não preciso estar indo lá e falar, mãe, você não fez suco pra mim. É Dia das Mães e você não tá aqui em São Paulo, né? Porque a realidade dela é outra. Essa semana eu tive uma conversa muito importante com meu irmão, porque meu irmão é do meio, ele é autônomo, né? Ele trabalha com vendas, né, na Santa Ifigênia, um lugar muito conhecido aqui em São Paulo. Então, ele mexe muito com dinheiro, muito com pessoas, lida muito com compra e venda. Então, eu vi no meu irmão ele perdendo a humildade na minha cara. Lindo, maravilhoso. Eu fiquei olhando assim pra cara dele e falei assim, você esqueceu que antes de você escolher aquela bolacha que hoje você paga, R$10, essa bolacha cara, gringa, sabe, de marca, não sei o quê, você comeu bolacha do Brás de 50 centavos e era a sua favorita. Antes de você encomendar um bolo com uma boleira famosa, era a nossa mãe que fazia ali, ó, o bolo na mão. As pessoas hoje, quando tem um pouquinho a mais, pouca coisa a mais, esquece completamente da onde veio, porque elas não querem mais voltar para aquele momento. Mas o que não entendem é que não é um processo que você deve ter medo ou apagar. É um processo que, tipo assim, hoje eu tenho mais, então eu vou ajudar quem tem menos. Porque assim crescemos juntos. Não crescemos sozinhos, soltos. Minha mãe, ela teve que abdicar de muita coisa, gente. Sério, minha mãe tinha 25 anos quando meu irmão mais novo nasceu. Então pensa, uma jovem de 25 anos, com 3 filhos, em Pernambuco, na época da seca, passamos muito fome, ao ponto de a minha maior refeição no dia ser cuscuz com leite, que dava na escola. O doce, né? Um doce. Minha mãe quer fazer um doce. Gente, lembro como se fosse hoje, porque é algo muito natural pra mim, que é a clara de ovo batida, assim, com farinha branca e açúcar. Aí vira tipo um marshmallow, tipo um mousse. Isso pra mim era o meu doce. Isso pra mim era o meu doce, gente. E eu era muito feliz. E uma rapadura, eu acho que era a rapadura de goiaba. Ela era vermelha, bem grandona, assim. Gente, isso pra mim era a minha alegria. Era o meu momento. Nossa, minha mãe fez um doce, minha mãe fez um bolo. Hoje vai ter doce, né? Hoje vai ter doce. Minha mãe tá fazendo. Então, para chegar hoje, por a gente ter uma condição maior, um pouco maior, falar que, eu não como essa bolacha. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Principalmente olhar para as outras pessoas que são mais humildes, mais carentes, com um olhar de superioridade, né? Sem olhar que hoje a gente pode... por exemplo, que eu tive que repreender meu irmão. Hoje ele olha com um olhar de superioridade, mas antes ninguém da nossa família dava nada para mim, para meus irmãos, para minha mãe. Minha mãe sempre foi a ovelha negra da família. Exato. Então, eu já era destratada antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu nascer. Sim. Quando eu nasci, o que não gostavam da minha mãe também não gostavam dos filhos dela. Por isso que somos crescidos tanto separados da minha família materna e paterna, como também somos muito unidos entre eu e meus irmãos. Eu e meus irmãos e meus irmãos. Somos muito unidos. E não adianta falar, pessoas de fora vêm nos atingir, porque não vai acontecer. Porque, como eu falei, se quem deveria nos apoiar não nos apoiava, então, né, as únicas pessoas que podem, de fato, nos ferir somos nós mesmos entre nós. É o que eu sempre digo, a gente veio de uma mulher que sacrificou tudo, literalmente tudo, gente. Casa, carro, tudo. Minha mãe tinha esses recursos e ela teve que vender para ir para outros estados, achando uma vida melhor, não dava certo. Quando você volta com o quê? Sendo que quando você foi, você não tinha nada. Você volta com mais nada ainda. E assim vai indo. E assim vai todo o processo. Hoje eu tenho 28 anos e não tenho filhos. Mas pensa, será que eu queria ter? Não, né, gente? Vendo todo o sacrifício que minha mãe teve pra me criar. Hoje eu sou uma pessoa incrível, maravilhosa, mas ter a responsabilidade de criar outra criança é algo que eu não consigo imaginar na minha rotina, né? Eu não consigo ter esse pensamento de tipo, vou ter uma família. Como é que alguém tem uma família, sendo que a minha família inteira, ninguém teve escolha. Simplesmente engravidavam e teve filhos. Ninguém teve, tipo assim, olha, essa idade é a idade certa, isso aqui... Falta até referência, né, pra isso. Sim, referência. Meus irmãos cresceram sem pais, né? Pai, parte masculina, paterna. Eles não têm uma figura paterna. Como é que eles vão ser homens direitos, com caráter, sendo que eles não têm ninguém ao seu redor para falar, olha, é assim, né? E os que têm não é modelo, porque é parente, mas não é família. Exatamente. Não dá para você
ter algo, falar assim, olha, esse tio aqui, ele é bacana, olha, esse padrasto é legal, gente, não tivemos essa opção. Né? Porque se fosse... Meu pai já não era bom. Meu pai nos abandonou quando nós éramos muito pequenos. Eu tinha 10 anos. Meus irmãos muito menores. Então, como é que eles vão crescer e ter uma referência, sendo que o único homem que minha mãe teve não era referência? E ela preferiu não ter ninguém. Preferiu criar os filhos sozinha. Preferiu abdicar de tudo e todos à sua volta por nós. Hoje a gente cresce, eu pelo menos, né? Sou uma pessoa extremamente grata, nossa senhora, eu sou grata a tudo, sou grata à natureza, ao universo, à minha comida. Eu também já me pego várias vezes olhando minha própria comida e pensando, caramba, essa comida aqui, ó, fui eu que proporcionei, fui eu que trabalhei, fui eu que coloquei ela aqui, ó. Quando a gente tem essa percepção, esse conhecimento de que, pô, você consegue, você tá fazendo sozinha, sabe? É assim mesmo, você tá indo no caminho certo, a gente não quer perder isso. A gente quer que todos os dias sejam assim, todos os dias sejam calmos, tranquilos e sem abdicações. Aí, né? Aí não vai tá dando, né? Aí não dá. Porque a gente sempre vai ter que abdicar de alguma coisa, né? As coisas não vêm de graça, nem material, nem espiritual, tá? Não adianta você ficar todo dia aqui, ó, pedindo pro universo, amanhã eu vou acordar milionária, amanhã eu vou ser filha de um herdeiro, sabe, de uma pessoa rica, que não vai acontecer. Porque senão, né, todo mundo... Não existiria pobreza, não existiria miséria, não existiria nada dessas coisas, né? Infelizmente, eu vim literalmente da margem da sociedade, sem brincadeira nenhuma. Até o bairro onde minha família inteira cresceu era um bairro totalmente esquecido na capital de São Paulo. Não é só capital, né? Porque as pessoas falam assim, você mora na capital, é Zona Sul. Gente, fundão da Zona Leste. Aqui é só sobrado e cada andar é uma geração de família. Tá? Porque todas moram no mesmo lugar. E assim, as pessoas vão tentando sonhar em algo diferente. Tentando fazer o seu jeito algo diferente do mesmo, né? Já que nossa sociedade sempre segue o mesmo padrão, ou nós mesmos seguimos os mesmos padrões, já que nosso cérebro é acostumado com isso. E é isso, né? Eu fico pensando assim, cara, às vezes a gente tem muitas fugas, né? Eu acho que até o sonho, às vezes, é uma fuga da nossa realidade. Às vezes as pessoas sonham demais. Eu tenho essa percepção vendo de fora. Quando eu vejo pessoas que sonham demais, ou sonham alto demais, às vezes é uma fuga da realidade dela, que a realidade dela é tão ruim, é tão problemática, é tão inconstante, que sonhar traz um certo refúgio para ela, né? Uma certa forma de dizer, eu posso chegar lá. É por isso que esses influenciadores, inclusive, esse não é um pensamento meu, eu vi em algum podcast que eu não lembro agora para dar o crédito, eu vi alguém falar que esses influenciadores ganham tanta notoriedade, ganham tanta mídia, porque as pessoas projetam a vida deles nessas pessoas. A pessoa acorda linda e bela e maravilhosa, sem nenhuma olheira. Aí a mulher vê aquela mulher e fala, eu quero acordar assim também. Vai pra academia, faz não sei quantas coisas, eu quero que meu corpo seja assim também. Às vezes as pessoas, a vida dela é boa, gente, só que ela não consegue enxergar que a vida dela é boa, porque ela tá vendo que um cara tem a vida melhor que a dela. Então ele tá sempre olhando pra uma vida que ela pode alcançar, pode chegar. E aí eu falei, caramba, se eu pensasse dessa forma, eu já tinha entrado em depressão, porque, caramba, eu não tenho nada assim, tipo, material, como eu já falei, né? E eu não tô falando isso pra me vitimizar, não, gente. Eu tenho um emprego ótimo, maravilhoso. Eu trabalho com a Yasmin. Pelo amor de Deus. Concordo, né? Trabalho comigo, pô. Maravilha. Mas eu não consigo, tipo assim, olhar pra vida como meramente ter que comprar coisas, gente, porque a vida não pode ser isso. Porque se a vida for isso, a vida é uma merda, e a vida não é uma merda. Concordo. Imagina, se for viver com base em contar, em comprar, em ter, em manter. Gente, olha o tanto de coisa. Se fosse assim, gente, nossa senhora. Porque se você para pra pensar, às vezes você mata no almoço para comer na janta, né? Eu tenho uma religião meio fluida, né? Pode-se dizer assim. Eu já vim de várias religiões, desde o meu batismo no catolicismo quando eu nasci, até a minha última religião, que é o candomblé. Então, nesse processo, gente, eu já fui de tudo, já fui desde o católico ao evangélico, ao testemunho de Jeová, ao budismo.
e parei no candomblé. Ser uma pessoa que sonha, que tem, né, esses pensamentos, né, de fuga, principalmente, porque o sonho, de fato, muitas vezes, se você tá numa meditação, é uma forma de, eu meditei e peguei no sono. Gente, é uma fuga. Seu cérebro não tá naquele processo de meditação tão estressante que às vezes você quer dormir. Isso acontece muito, né? Eu também faço terapia e tenho muito sono. Se deixar, gente, eu durmo 12 horas, 14 horas, 18. Isso, principalmente, eu preciso sempre estar todos os dias olhando a minha quantidade de sono, porque isso mostra o meu estado emocional. Isso mostra como eu estou. Porque, às vezes, se eu tô com sono 8 horas da noite, sendo que semana passada o meu sono era 2 horas da manhã, alguma coisa tá acontecendo. O que eu estou deixando de encarar de frente? O que eu estou tentando buscar, de fato, né? E voltando para a questão de autovalidação, infelizmente eu sou uma pessoa que precisa, às vezes, dessas situações. Estou numa fase de aprendizagem, né, de saber escolher, de ter voz na sua própria escolha, nas suas próprias decisões, não deixando de lado o que eu já tenho e o que eu já construí, porque é muito genuíno, mas também é muito cru, né? Eu posso muito bem de primeira falar não, mas se a pessoa for um pouco mais insistente, eu vou falar sim. Isso mostra, de certa forma, uma vulnerabilidade. Algo que eu, de fato, quero ou não quero. De fato, eu estou escolhendo fazer isso por mim ou porque eu vi em algum lugar. Eu também, já tenho acho que um mês, mais ou menos, que eu falei sobre inveja na minha terapia, que eu falei que eu acho que eu achei que eu estaria com inveja de uma amiga minha próxima. Falei, será que eu tô com inveja? Inveja da vida dela, da vida que ela tem? E minha terapeuta virou pra mim e falou assim, me fala com mais detalhes do que você acha que na vida dela é legal, que na sua vida não é. Aí eu virei e falei assim, ela tem muitos amigos, é rodeada de pessoas, é muito extrovertida, tem um bom trabalho, se relaciona com todo mundo. Aí ele falou assim, mas na sua vida, hoje, no que você tem inimigos, inimizades? Respondi que não. Falei, não tenho. Você se dá bem no seu trabalho, com as pessoas ao seu redor? Eu falei, sim, me dou super bem com elas. Então, você não tem inveja. Você compara a sua alegria com a alegria dela. Ela só transmite aquilo que ela demonstra, tipo, ela tá feliz, você querendo ou não, a sua vida não é diferente da dela. Não tem nada de diferente, ela não tem mais que você. Ela só tá demonstrando que ela está contente com o que ela tem. Diferente de você, que está tentando buscar o que falta, sem dar valor àquilo que você tem. Sem dar valor àquilo, o seu progresso, o seu desenvolvimento pessoal, profissional, emocional. Porque, às vezes, gente, nós achamos que só fazer terapia é algo tipo assim, é porque não consegue controlar suas emoções. Não, gente, às vezes é você saber que você de fato está sentindo, o que de fato dar nome àquilo que você quer, dar nome àquilo que você almeja, àquilo que você está vendo, porque na minha cabeça era inveja, porque se você parar pra pensar, não, ela quer aquilo ali, ela quer a vida dela, gente, eu não queria a vida dela, porque a vida dela, todo mundo quando posta na internet algo legal, ninguém vai postar algo chorando, que você tá na merda, sabe? Ninguém posta que tá na merda na internet. Eu não vejo com frequência, eu não vejo 1000 influencers falando que tem uma vida medíocre. Pô, todo mundo vai mostrar o melhor. Você vai ver o seu amigo, amigo, eu não tô bem, não tô legal, não sei o quê, mas quando você tá bem, ele tá te vendo bem. E é isso que você precisa construir em si mesmo. Construir essa autossuficiência de que você consegue, que você é capaz e de que tudo ao seu redor foi dado exclusivamente para você, por você. Eu aprendi com essa mesma amiga, né, porque eu tive depois essa conversa com ela e falei assim, poxa, eu achei que eu tava com inveja. Ela falou assim, amiga, eu só cultuo a gratidão, sabe? As pessoas me veem muito feliz, muito sorridente, mas ninguém vê o meu perrengue, ninguém vê eu chorando em casa, ninguém vê o triste, ninguém vê o meu estresse por trás de tudo aquilo que eu construo. Eu, particularmente, sonho muito em trabalhar com moda, por exemplo, né? Isso é um sonho meu desde quando? Sei lá, desde os meus 5 aninhos, que minha mãe tem desenhos meus, desde os 5, mas eu nunca tive a oportunidade de dar seguimento nesse sonho. Porque, né, eu venho de uma família humilde, né,
Não dá para você viver, né, pelo menos não agora. Antes, né, é o que falavam, que tiveram que, de fato, cortar as minhas asinhas, as minhas asinhas das ambições, que é crescer, ser estilista, ser uma estilista famosa, não sei o quê. Minha mãe sempre vinha e falava, eu acho bom você ter os pés no chão. Isso, gente, eu lembro, eu falo com muita convicção, porque eu lembro como se fosse ontem, ela falando isso pra mim. Você precisa colocar os seus pés no chão, Yasmin. Não é você, terminando o ensino médio, fazendo uma faculdade de moda que você vai se tornar uma estilista famosa. Se fosse outro momento, com certeza eu poderia falar, não, ela tá errada e vai dar certo. Mas, na vida que eu tinha, no meu dia a dia, nas minhas ambições, em tudo que minha mãe estava tentando proporcionar para mim, para meus irmãos, com um salário mínimo, não tinha condições. Se eu não passasse numa faculdade com bolsa 100%, eu não ia conseguir seguir esse sonho. E foi o que aconteceu. Eu não consegui entrar numa faculdade com bolsa 100%. E qualquer valor que tivesse para pagar naquele momento, eu, uma jovem de 17 anos, terminando o ensino médio, dependente da mãe ainda, não dava para seguir. Então, eu precisava trabalhar, né? Você precisa ajudar em casa, você precisa começar a aprender também a dar de comer e vestir para meus irmãos. Gente, irmãos, que é isso? Eu não sei. Caramba, velho. Que é isso? Que é isso? Tá difícil. De onde tá vindo essa coisa? Não sei de onde tá vindo essa palavra feia. Não compactuo com isso, irmãos. Eu não consigo, gente, olha que coisa. Eu não consigo, por exemplo, me imaginar num cenário diferente do que eu segui até hoje. Eu não consigo imaginar minha mãe recebendo um salário mínimo, tendo que vestir 3 crianças, colocar comida na mesa, pagar casa, pagar tudo daquela responsabilidade de uma vida adulta e ainda sem pagar a faculdade de moda, que é o sonho da filha. Aí vem aquele questionamento. Yasmin, mas agora você tem 28 anos. Eu acho que eu sou muito velha. E isso aqui, ó, só tá aqui, ó, na minha percepção, na minha cabeça. Tem pessoas que entram na faculdade com 50 anos, com 30, mas eu acho que para seguir com moda, eu sinto que eu estou atrasada, mesmo não tendo nenhuma régua, não tendo nada, não tem ninguém, não tem um árbitro, não tem nada falando que eu tô atrasada. É só eu e minha própria mente doida falando que não vai dar certo. Mas aí eu paro e penso, por que eu acho que não vai dar certo? Porque eu cresci a infância inteira falando que não vai dar certo. Que eu preciso de algo mais fixo, algo mais seguro, algo que eu não possa me arriscar. Aí voltamos para o começo desse podcast sobre mudanças. E é isso, eu acho que hoje, né, especialmente, o meu maior empecilho para seguir, começar, né, esse sonho é o medo de realmente a minha digníssima família falar que estava com razão. Mas também eu posso me arriscar e dar mais do que certo. Sim. Aí fica ao meu próprio critério, porque se eu for ouvir as pessoas à minha volta, eu tenho um ótimo trabalho com você, John, tenho um ótimo trabalho, mas eles acham que também, se eu seguisse com moda, eu daria muito certo. Eu não sei, tipo, eu fico, será que eu quero me arriscar em algo novo aos 28 anos, sem precisar ou sem abdicar de coisas que eu acho que eu sou agarrada atualmente? Eu sou atualmente agarrada à minha rotina mesmo bagunçada. E se implementar um curso novo, você vai abdicar de horas, de momentos de lazer nos finais de semana, às vezes para estudar, para fazer por exemplo, eu, no meu caso, seria um segmento de moda. Então, fazer uma peça, fazer uma confecção. Então, é algo que eu preciso sempre ponderar, que é aquilo que eu falo. Eu sou adepta a mudanças? Sim, mas se for para mim escolher essa mudança, eu preciso saber o terreno. O que eu vou enfrentar nesse processo, sabe? O que vai acontecer. E é um pensamento ambulante, sabe? É vários pensamentos ao mesmo tempo, várias possibilidades, se eu fizer isso, vai responder isso, se eu der isso, vai ser aquilo. Só que eu fico numa inércia, eu não me movimento. Mesmo planejando movimentos que eu não dei nenhum início. Então, é aquilo que a gente fala, não basta você só projetar como você quer ser daqui 5 anos. Porque 5 anos passa num piscar de olho. E se você quer ter um carro daqui 5 anos e pagar ele à vista, você tem que juntar de agora. Não esperar daqui 5 anos e do nada, ter um carro. Não vai ser assim. Você tem que plantar a sementinha, colocar água, energias positivas, sol e esperar. Porque não adianta você plantar
sei lá, um caroço de manga agora e achar que na próxima primavera já vai ter uma árvore gigante cheia de frutos. Né? O processo é demorado. Para você entrar numa área criativa, né, que é a área de moda, ou você se destaca por ser uma pessoa criativa, ou você se destaca por ser uma pessoa produtiva. Aí entra aquela minha questão. Eu sou uma pessoa que produz ou sou uma pessoa que cria? Porque as pessoas falam assim, é a mesma coisa. Não, não é. É a mesma coisa de você ser o dono da empresa e também ser a mesma pessoa que é o funcionário. Você precisa saber o seu segmento, você precisa saber o que você precisa fazer. E isso é algo que você desenvolve e amadurece com a vida. Não tem para onde correr. Você que vai decidindo as suas escolhinhas e vai indo e vai escolhendo o que você quer. E é um processo difícil, né? Até você ter a manga para você comer com sal, ela foi uma árvore bem sequinha, viu? Bem da sequinha. Crescer leva tempo, né? Crescer dói. E leva muito tempo. Eu tenho 28 anos e às vezes eu fico pensando, gente, eu acho que eu tô vivendo errado. Não é possível. Aí você se compara e você fica assim, não, eu acho que eu tô certo. Eu tô melhor do que fulano, mas eu acho que eu tô pior que ciclano. Mas eu também não deveria me comparar com ninguém, porque não tem uma régua. Cada um tá fazendo o seu processo de viver o máximo possível com a maior estabilidade possível. Perfeito. Yasmin, cara, foi um prazer trocar essa ideia com você. Estou muito feliz. Foi um episódio muito massa. Inclusive, eu amo quando esse tipo de episódio acontece, porque eu não tenho o que falar. Só o convidado fala e eu fico aqui só ouvindo e aprendendo. Eu aprendi muito com você, aprendo muito com você no dia a dia. Imagina. Eu que aprendo com você. Fico muito feliz a gente saber que a gente tem percepções de mundo muito parecidas, né? Essa coisa de não lidar com mudanças, essa coisa de origem. E antes de encerrar, eu só queria comentar algo que você falou. Hoje eu sou escritor e é motivo de muito orgulho para mim falar isso, que eu sou escritor. Porque eu venho de um lugar onde isso é inimaginável, muito inimaginável. Eu venho de um lugar onde 90% das pessoas eram analfabetas. No meu bairro, a minha rua, vou falar da minha rua. A minha rua, quando eu era criança, eu acho que não tinha ninguém que fazia ensino médio ali. Era todo mundo só tinha até o ensino fundamental. Então eu venho desse lugar. Depois eu fui morar num outro bairro que também é periferia, o Justo Habitacional. Então eu venho desse lugar de escassez, eu venho desse lugar eu também. De dificuldade, não só financeira, mas intelectual também. Sim. Então hoje eu poder dizer que sou um escritor com 28 anos, deixou de ser para mim uma coisa de que é impossível. Não. Um dia desse eu tava conversando com meu namorado, eu falei, meu amor, eu tava vendo aqui, se eu escrever um livro a cada 2 anos, com 40 anos eu vou ter 7 livros. Ou seja, agora para mim é algo tão real, tão palpável, que eu me vejo como escritor. E aí eu me vejo ganhando o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira. Concordo, então, meu Deus! É um negócio para você, Yasmin, para você pensar, para você refletir. Nunca é tarde, é só a gente entender, primeiramente entender, é isso que eu quero realmente, é isso que eu gosto. Se for, eu vou, nem que para isso eu seja um autônomo da moda, nem para isso eu faça meu próprio modelo aqui, eu invente meu próprio figurino aqui, porque toda vez que eu vejo isso, eu gosto de lembrar de um cara muito pica da humanidade, que foi Santos Dumont. Santos Dumont criou um avião, velho, que é o que a gente utiliza hoje, que hoje não dá para imaginar a vida da sociedade sem um avião, tá ligado? E o cara tirou isso da cabeça dele. Concordo. O cara criou isso. Então, a gente imagina o quanto de pessoas que decidiram não acreditar nele. Imagina o tanto de pessoas que falaram, não vai dar certo. E hoje é o maior meio de comoção. Ele tentou 14 vezes, ele caiu, ele se ferrou 14 vezes, né? Até o 14 bis funcionar. Sim. Então é um pouco disso. E eu gosto sempre de falar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? É o lugar de fala onde o convidado pode falar o que quiser, porque ficou claro que não é um programa de entrevista, é de bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. E eu queria que você ficasse à vontade, mandasse abraço para quem quiser, falasse o que quiser. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu primeiramente agradeço o seu convite, tá? A sua amizade também no trabalho, tá bom? Saiba que se hoje eu estou lá compartilhando toda a alegria com o time, é pela sua ajuda, pela sua dedicação. Sou muito grata, de verdade. E eu
agradeço imensamente ao universo por tudo, sabe? Por tudo que ele tá me proporcionando até hoje. Eu só tenho gratidão mesmo. E é isso, gente. Muito obrigada aí por estarem ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Escutem sempre, tá bom, pessoal? Isso aqui agora é uma intimação, hein? Por favor. É isso. Valeu, Yas. Até a próxima. Imagina. Obrigada.